Minhas amigas e meus amigos, olha só, estou lendo aqui o informativo 980 do STF, Supremo Tribunal Federal, e tem dois julgados aqui que eu gostaria de comentar com vocês. Sob o ponto de vista processual penal, que me parece estar a desafiar uma reflexão um pouco mais cautelosa aqui. Olha só, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para ficar mais fácil a gente conversar sobre isso. Bom, suponho que vocês estejam vendo aí a tela, está aqui o informativo 980, né? E onde eu quero chegar? Nesse habeas corpus, vamos descer aqui. Opa, foi demais. Um habeas corpus 178252, do Espírito Santo, relatoria do ministro Marco Aurélio. O tema é exatamente esse aqui, julgamento de promotor de justiça em interrogatório. Vai dizer o Supremo aqui nesse habeas corpus, né? O caso concerne um habeas corpus impetrado em favor de um paciente que é promotor de justiça, sofreu uma persecução criminal no seu tribunal de justiça. Promotor de justiça é uma autoridade com foro por prerrogativa de função, portanto, ela responde à persecução criminal perante o seu juiz natural, que é o Tribunal de Justiça do Estado, e observando o rito previsto na Lei 8.038 de 90. E dois argumentos, fundamentalmente, estão predispostos no resultado desse julgamento para afastar a nulidade arguída no habeas corpus. O habeas corpus vem arguir uma nulidade, dizendo o seguinte: olha, nesse caso, não se observou a regra do artigo 400 do Código de Processo Penal, tendo-se interrogado o promotor de justiça como o primeiro ato da instrução, e não como o último ato da instrução. E vem o Supremo dizer, vem o Supremo confrontar esse habeas corpus para afastá-lo, para afastar a nulidade suscitada nele, argumentos de duas ordens. O primeiro da especialidade da Lei 8.038 de 90, que rege os procedimentos perante os tribunais, né, as ações originárias, as ações penais originárias perante os tribunais. Um argumento de especialidade dessa norma em relação ao Código de Processo Penal. Para dizer, olha, eu tenho norma especial, portanto, a norma especial afasta a incidência da norma geral, eu vou aplicar o artigo 7º da Lei 8.038, que prevê o interrogatório como o primeiro ato da instrução, e não o artigo 400, que prevê o interrogatório como o último ato da instrução. E, para além disso, um voto vista do ministro Alexandre de Moraes, trazendo a segunda ordem de argumento, que é: não tendo sido demonstrado prejuízo, não há que se pronunciar em uma nulidade, né? Não haveria a defesa demonstrado o prejuízo. Vai dizer o ministro Alexandre. O ministro Alexandre de Moraes reputou não se verificar ilegalidade apta a desconstituir o acordo emanado do Tribunal Estadual, haja vista que, no caso, a defesa não indicou o prejuízo sofrido pelo paciente, nem de que modo a realização de novo interrogatório o beneficiaria. Então, essas duas ordens de argumentos. E me parece um grande contrassenso essa decisão do Supremo, também por duas ordens de argumento. A primeira delas é que, bom, talvez mais de duas ordens de argumentos. Primeiro que o princípio padre nullité sangrief, que é esse que está invocado aqui pelo voto visto do ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, a transposição pura e simples desse princípio, através do qual não se pronuncia nenhuma nulidade sem que haja demonstração de prejuízo, é uma herança do processo civil ou de uma teoria geral do processo, ou pelo menos que se pretende uma teoria geral do processo, mas que, na verdade, foi construída, foi edificada como uma teoria geral do processo civil, e que nós insistimos em transpor acriticamente, em transpor de maneira prêt-à-porter para o processo penal, como se o processo penal pudesse ser lido pelas categorias teóricas, pelas categorias formais do processo civil. O que é um absurdo, porque o processo civil dialoga com bens jurídicos de naturezas absolutamente diversas, majoritariamente disponíveis, e o processo penal concerne a um bem jurídico cuja importância é muito maior do que meramente patrimônio, por exemplo, né? Então, nós trabalhamos com a liberdade no processo penal. Então, no processo penal, como vai dizer o professor Auri Lopes, forma é em si uma garantia. Se eu não observo a regra do jogo, necessariamente, sempre eu terei uma nulidade intransponível.
Então, não há, o prejuízo é íncito, né? A ideia de não se demonstrar o prejuízo é uma leitura um tanto desviante das missões do processo penal. Então, esse primeiro argumento de que não teria havido prejuízo, me parece óbvio que há o prejuízo, sobretudo porque houve condenação. O promotor de justiça foi condenado. Né? Então, você quer prejuízo maior do que a prolação de uma sentença condenatória? Então, é evidente que há prejuízo. A segunda ordem de reflexão ou de argumento que me parece um contrassenso nessa decisão é que o próprio Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar em outro caso, em outra oportunidade, até relativamente recente, através da sua primeira turma, no agravo regimental na ação penal 1027. Agravo regimental na ação penal 1027 do Distrito Federal. O caso discutia uma ação penal originária contra o senador Romero Jucá, num processo que era um desdobramento da Lava Jato, discutia, enfim, algumas doações aqui um tanto duvidosas para o MDB. E aí o Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte conclusão desse julgado. E vou grifar aqui para vocês. Sobre o artigo 7º da Lei 8.038 de 90. A interpretação literal do comando normativo é no sentido de que o interrogatório do réu nos processos de competência originária do Supremo, regidos pela 8.038, o rito é o da 8.038, deve ser o ato inaugural da instrução. No entanto, o dispositivo não se coaduna com os princípios do contraditório e da ampla defesa, que impõe a realização do ato apenas ao término da instrução. Então, perceba que o próprio Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade já de se manifestar no sentido de que, muito embora o artigo 7º da Lei 8.038, e coloco aqui para vocês a redação, recebida a denúncia ou queixa, o relator designará dia e hora para o interrogatório. Então, dá a entender, de fato, que o interrogatório é o primeiro ato da instrução. O problema é que não é propriamente uma questão de especialidade da lei, não é a lei especial que afasta a aplicação da lei genérica, que seria o artigo 400 do Código de Processo Penal. O que nós precisamos entender é que é uma confrontação da legislação infraconstitucional com a principiologia constitucional do processo. E o princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório, que são garantias fundamentais processuais e que estão no núcleo de composição, no alicerce de um modelo acusatório e democrático de processo, são as diretrizes que devem orientar a leitura da legislação infraconstitucional. Então, muito embora o dispositivo em questão, o artigo 7º da Lei 8.038, de fato, pareça dar a entender a ideia de que o interrogatório deve ser o primeiro ato da instrução, nós precisamos fazer a leitura do procedimento, ainda que possa haver algumas variações procedimentais próprias ao julgamento daqueles casos que são originários nas cortes, originários nos tribunais. Ainda assim, nós precisamos ter como uma diretriz fundamental a principiologia fundamental do processo penal. A principiologia fundamental que comanda um processo penal acusatório e democrático. Esse é o guideline que deve ser seguido. Portanto, não há possibilidade de se interpretar viável o interrogatório do acusado como o primeiro ato da instrução, pelo simples fato de que, se o acusado não participa do esgotamento da instrução, como ele vai ter dimensão holisticamente, de tudo que foi produzido em relação ao processo, de todo o material instrutório que foi produzido na persecução criminal, para só então falar por último, para só então se manifestar sobre o acervo instrutório que foi construído ao longo da persecução criminal. Não é? Então, um dos desdobramentos mais sensíveis da ampla defesa é a perspectiva de que o acusado fale após o esgotamento da atividade instrutória, de que o interrogatório seja sempre, inexoravelmente, o último ato instrutório. Por quê? Porque, para que eu fale, eu preciso saber tudo aquilo que foi produzido de prova no processo. E aí sim, tendo uma visão holística, global, com completude sobre o material instrutório, aí eu posso, se assim optar, exercer a minha garantia fundamental de produzir a minha autodefesa, de falar no meu interrogatório. Né? Então, me parece ter andado mal o Supremo Tribunal Federal nesta conclusão de que
O interrogatório deve ser o primeiro ato da instrução nos procedimentos originários, né, nas ações penais originárias. Neste caso aqui, ao afastar a nulidade suscitada nesse habeas corpus, parece o Supremo Tribunal Federal ter andado mal, na minha humilde opinião, porque contraria a garantia fundamental da ampla defesa e do contraditório em uma leitura constitucionalizada e constitucionalizante do processo, e essa é a missão do Supremo Tribunal Federal, é exatamente promover a interpretação constitucional e o que ela espraia para a legislação infraconstitucional. Me parece ter contrariado até a sua própria jurisprudência recente, né, ilustrada por aquele julgado da primeira turma que eu disse a vocês, e posso colocá-lo aqui novamente, que é a decisão na ação penal 1027, em agravo regimental, em que o Supremo exatamente reconheceu a impossibilidade de se interpretar o artigo 7º da Lei 8.038 de 90, da forma em que ele está lavrado, dever-se-ia interpretar nos moldes do que determina o artigo 400 do Código de Processo Penal, porque o artigo 400, sim, em relação à ampla defesa, está conforme a Constituição Federal, porque ele coloca o interrogatório como o último ato da instrução, e assim deve ser também nos procedimentos, nas ações penais, regidas pela Lei 8.038, aquelas de competência originária dos tribunais, como é o caso desse habeas corpus e que eu estou comentando com vocês, em que o acusado é uma pessoa, uma autoridade com foro por prerrogativa de função. Então, a gente precisa destrinchar isso aqui. Tenho um certo ranço em relação à ideia do princípio da relativização, essa teoria, essa invencionice da relativização das nulidades no processo penal, porque no processo forma é garantia e violação de garantia, evidentemente, traz a reboque uma nulidade. E, para além disso, nós precisamos ter também honestidade intelectual ao avaliar essas questões processuais, porque alguns poderiam dizer, tá vendo, o promotor de justiça, aposto que já, enfim, se calou diante de nulidades em audiências, etc. Não importa quem seja o acusado, né? Um processo penal acusatório e democrático, ele precisa ser assegurado, seja para o Zé, que foi preso com, enfim, 10 gramas de cocaína, seja para o doutor promotor, que sofreu uma persecução criminal por um tipo penal qualquer, nesse caso aqui, salvo engano, era falsidade ideológica. Tanto um quanto o outro devem ter assegurado um processo penal democrático e acusatório, respeitando as garantias fundamentais que a todos nós comete. Então, no bom popular, pau que dá em Chico, deve dar em Francisco também. Então, se nós defendemos um modelo acusatório e democrático de processo para o Zé, nós precisamos, por premissa de honestidade intelectual com o que nós fazemos, defender também para o promotor de justiça, para o ministro, para o desembargador, para o presidente da República, para quem quer que seja, né? Porque esse é o jeito certo de fazer. Portanto, em resumo, a meu juízo, andou mal o Supremo Tribunal Federal aqui neste julgado. E o segundo que eu queria comentar com vocês, também radicado numa discussão processual penal, é esse habeas corpus 161-658 de São Paulo, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que concede ordem de habeas corpus para assentar nulidade processual a partir da audiência de instrução, e afastando também a prisão preventiva. E qual que é o cerne da discussão? Desrespeito ao artigo 212 do Código de Processo Penal. E onde estava o desrespeito? E olha que foi empate, hein? Foi empate em habeas corpus e, portanto, tendo em vista o empate, nos termos regimentais, houve a concessão da ordem. Havendo empate, há que se privilegiar o paciente. Mas a discussão central é a violação do artigo 212 e é muito paradigmático, porque o caso, né, e marcando para vocês, a defesa alegou nulidade processual por desrespeito ao 212 do CPP, por ter o juízo inquirido diretamente às testemunhas. A magistrada que presidiu a audiência reputou observados o contraditório ampla defesa porque oportunizado aos defensores e ao órgão acusador fazerem questionamentos e colocações no tocante aos depoimentos prestados. Marco Aurélio e Rosa Weber concederam a ordem, e Alexandre Moraes e Fux concederam a ordem em menor extensão para revogar a preventiva, mas fazendo ressalvar para eles
A alteração efetuada no 212 do CPP, ao permitir que as partes façam diretamente as perguntas à testemunha, não retirou do juiz, e isso aqui que eu quero chamar a atenção, porque isso é paradigmático demais da conta. Isso aqui é o que dói no peito do sujeito. Olha para você ver. Não retirou do juiz, como instrutor do processo, a possibilidade de inquirir as testemunhas diretamente. E aqui eu vou até voltar para mim, a tela. Qual que é o problema nisso aqui? Qual que é o problema nisso aqui? Isso é um problemaço. Porque, veja bem, o artigo 212 do Código de Processo Penal traz a ideia, a dinâmica, né, em detrimento de um sistema presidencialista de produção da prova oral, em que o magistrado é totalizador da inquirição, o magistrado faz a inquirição, ele traz um sistema de cross-examination, o exame cruzado, exame incrociato para os italianos. Qual que é a ideia do exame cruzado? A ideia do exame cruzado é que, e isso está no caput do 212, as partes é que têm a iniciativa da construção da prova. As partes é que vão fazer perguntas à testemunha. Portanto, vai determinar o artigo 212. O juiz deve entregar a inquirição para as partes. E o parágrafo único, e tenho reservas quanto a ele também, mas o parágrafo único do artigo 212 vai dizer: o juiz, sobre aquilo que ele julgar incompleto, ele pode complementar a inquirição. Se o juiz entender que algo ficou mal esclarecido, ele pode complementar a inquirição da testemunha. E aí eu trago duas questões para a gente pensar. A primeira delas é o seguinte: não há como complementar o que não existe. Eu estou dizendo isso para dizer que é óbvio, por uma interpretação literal, até meio pueril do dispositivo, que primeiro o juiz tem que deixar a parte produzir a prova. E aí, uma vez existindo a inquirição, o juiz complementa. E ele não pode complementar o que não foi feito ainda. Portanto, não há possibilidade qualquer de interpretação que comporte o juiz abrindo a inquirição da testemunha, o juiz iniciando a inquirição da testemunha. Isso é absolutamente inconstitucional, porque, e ilegal, viola o 212 e viola o princípio da ampla defesa e do devido processo legal. Então, primeira questão, o juiz só complementa o que existe. Portanto, se ele quiser inquirir, ele vai inquirir depois de esgotada a inquirição pelas partes. Agora, mais do que isso, eu tenho uma reserva grande com o artigo 212, parágrafo único, porque, a meu juízo, o juiz sequer deveria complementar nada. Porque, ao contrário do que vão dizer os ministros, os eminentes ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux, o juiz não é instrutor, o juiz não pode ser instrutor. Num processo acusatório, o juiz não pode ser o gestor da prova, ele deve se afastar da gestão da prova. O juiz não pode ser um fofoqueiro, o juiz não pode querer saber para além do que as partes produzem na instrução. O juiz deve estar equidistante, isso é o que garante a imparcialidade dele no modelo acusatório de processo. Então, o que deveria fazer o juiz, estrito sensu, seria abrir a inquirição às partes e deixar que as partes produzam a prova. As partes estão satisfeitas com a produção da prova que elas mesmas capitanearam? Sim. Então, o que o juiz tem que fazer é encerrar a instrução. Encerrar a inquirição da testemunha e, eventualmente, passar para o interrogatório do acusado. E, do material construído pelas partes, o juiz vai formar a sua convicção. Se a prova não for suficiente ou se ela deixou dúvida razoável, ele há que absolver a parte, ele há que absolver o acusado. Pura e simplesmente. Por quê? Porque o juiz não é um gestor da prova. O juiz não é instrutor. Porque se o juiz é instrutor, ele não pode julgar. Porque quem produz a prova ativamente não tem a menor imparcialidade para julgar. E isso aqui é muito importante do ponto de vista até do discurso. Nós precisamos nos preocupar com o que é dito. Né? O discurso revela muito. Então, quando o Supremo Tribunal Federal diz que o juiz é instrutor, ele está dando um recado muito claro. Nós vivemos absolutamente um sistema inquisitório, em que não há uma disjunção dos papéis, sobretudo da gestão probatória no processo. Nós vivemos em um processo eminentemente acusatório, eminentemente inquisitório. Então, precisamos desconstruir essa ideia. Juiz não é instrutor, juiz não sai à busca da prova. O juiz não pode ser um curioso, como diz o professor Alexandre Moraes da Rosa, o juiz não pode ser um fofoqueiro que quer saber, que busca saber, que quer notícia da prova. O juiz deve ser equidistante, deve se afastar da gestão da prova. Portanto,
Me parece um entendimento muito equivocado esse em relação à inexistência de violação do 212 quando o juiz faz a inquirição da testemunha. Óbvio que há violação do 212, óbvio que há uma violação de forma, há uma nulidade, a meu juízo, absoluta, e há uma violação da Constituição Federal em relação ao devido processo legal. E nós precisamos, ante ao reconhecimento, né, ante a conclusão inarredável de que vivemos em um sistema inquisitório, a defesa precisa se bater em relação a isso e firmar essas nulidades, e tomar a palavra pela ordem e consignar isso na audiência, exatamente para que consiga subir com essa discussão até os tribunais superiores, sobretudo até o Supremo Tribunal Federal, porque há violação de norma fundamental aqui, há violação de garantia fundamental, qual seja do devido processo legal, do devido processo penal, tá certo? Então, quis comentar com vocês essas duas decisões para que nós consigamos bem nos referenciar nesse mar inquisitório que nós vivemos e divisar, separar o joio do trigo e entender efetivamente, sobretudo nesse último julgado, nesse habeas corpus de número 161658 de São Paulo, que o juiz não é instrutor e o juiz não deve sair à procura da prova ativamente. Como eu brinco, quem sai para o mato para caçar pato é porque acredita que existe pato no mato, senão não iria para o mato. Então, o juiz que sai à busca da prova é porque já formou uma pré-convicção de que aquela prova existe. Ele já tem uma captura cognitiva ex ante e, portanto, ali já estaria fulminada a sua imparcialidade, a sua originalidade cognitiva em relação à causa penal que está posta ao seu conhecimento e julgamento. Bacana? Espero que vocês tenham gostado. Me dê um feedback do que vocês acham desse formato aqui de conteúdo com tela compartilhada para a gente eventualmente trocar algumas ideias aqui. Bacana? Um grande abraço para vocês. Até mais.